Olá, boa tarde pessoal. E aí, como é que vão? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tipo de narrativa que nós estamos estudando, que no caso é o gênero textual chamado de mito e lenda, que é o que estamos trabalhando durante esse período. Vocês já fizeram algumas atividades falando sobre mito, viram o que era um mito e também já deram uma pesquisada sobre o que é a lenda. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de cada um para vocês, para aqueles que ainda não conseguiu compreender e diferenciar o que é o mito e o que é a lenda, conseguir fazer essa diferença. Olha só, nós vimos que o mito ele é uma narrativa que a gente pode perceber que é para contar os feitos heróicos de alguns deuses e que a gente percebe que esses mitos eles são contados de geração em geração. A gente sabe que algum deles é para explicar mesmo situações da questão da época do tempo dos gregos, e não só dos gregos, como também de outros povos. A gente sabe que é também uma narrativa que diz que é uma mitologia porque vem da mitologia grega e que significa história ou palavra. Então, isso quer dizer o quê? Que eles vão narrar esses feitos heróicos, onde eles vão fazer com que a comprovação de acontecimentos que são providos da natureza. E para que eles façam, na mitologia, desses deuses, cada um representando um fato da natureza, um fenômeno da natureza, eles precisam de seres que eles são que seres que sejam humanos. Então, a gente vê nas histórias de Zeus, na história de Medusa, na história das ninfas, que são histórias para representar, para contar algo que a gente percebe que ainda está longe de algumas pessoas acreditarem que realmente esses fatos aconteceram. Mas a gente sabe que há muita questão, né, da ficção, muita questão do imaginário das pessoas daquela época, e por ser uma narrativa que a gente percebe que é contada aos longos dos tempos, aos longos dos anos, então a gente pode perceber que essa narrativa ela vai se modificando, principalmente em algumas, vamos dizer, em alguns livros didáticos, né? Porque como é uma narrativa que é transmitida oralmente, ela acaba se perdendo realmente a verdade. Então, cada um acaba contando de uma forma e na hora de fazer essas publicações, como a gente já sabe que hoje tem muitas, a gente vê uma mesma história contada de diversas maneiras. E aí a gente está falando em relação ao mito. Mas e a lenda? O que é a lenda? A lenda é muito parecida, pessoal, com a questão do mito. A única coisa que vai diferenciar na lenda é que enquanto o mito ele tenta explicar a história, a força da força da natureza, e de colocar deuses na fase como humanos, a lenda ela já é também fantasiosa, ela também vai entrar o imaginário, portanto, a lenda ela já é algo que a gente pode misturar também o fictício com a realidade, mas ela vai estar mais voltada para contar mesmo situações, história de povos antigos. Só que ela já não vai ser mais colocando a história em referente a deuses, e sim ela vai colocar mesmo as histórias que aconteceu em aldeias indígenas, em população africana e assim sucessivamente. Então, quando a gente vê falar das histórias, o curupira, o caipora, o boitatá, então isso aí são lendas. E quando a gente vê falar de mitologia grega, mitologia dos fenícios, então aí a gente está falando de mitos, certo? Nas próximas aulas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa questão da mitologia, do mito e das lendas. Faremos uma nova pesquisa, estaremos trabalhando com interpretação de algumas lendas e de alguns mitos para que vocês possam perceber direito a diferença entre um e outro. Tá certo, meninos? Até a próxima e um bom estudo.